Vamos dar mais um elemento aqui na nossa roda, ampliando inclusive das pesquisas para o ambiente geral da política. Eu estou me referindo a um levantamento que já vem sendo discutido em parte desde ontem, mas divulgado foi hoje, indicando que a maioria dos brasileiros tem medo de sofrer agressões por causa das suas posições políticas. Vamos primeiro à reportagem de Adriana de Luca e a gente volta para a conversa. O medo da violência política atinge 67% da população. É o que mostra o panorama brasileiro pré-eleições de 2022, realizado pelo Datafolha, a pedido da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O resultado da pesquisa mostra uma situação inédita de violência política no país. 3% dos entrevistados, que representariam 5 milhões de pessoas, afirmaram que sofreram ameaças no último mês por causa de posições partidárias. E apesar do número de mortes violentas ter diminuído no país nos últimos anos, a sensação de insegurança só cresceu. A gente precisa viver num regime, e a democracia prevê isso, em que as pessoas tenham, por exemplo, liberdade de se expressar. Isso é um direito básico de regime democrático. Se a gente tem uma sociedade com medo, isso significa que a gente pode ter menos pessoas se manifestando e fazendo valer a sua voz, o seu direito de manifestação. É aí que é uma ameaça à democracia. Os recentes casos de agressões aumentam o medo do eleitor. Na semana passada, um assessor parlamentar bolsonarista se envolveu numa confusão quando passou com o carro em meio a uma concentração de petistas no Rio de Janeiro. Na imagem, o assessor aparece sangrando. Ele diz ter sido atingido na cabeça. Em julho, um caso com desfecho trágico. O assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, no Paraná, pelo agente penal Jorge Guaranho. A audiência de instrução do réu entrou nesta quinta-feira, no segundo dia, em Foz do Iguaçu. Também nesta quinta, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, lamentou os episódios de violência. Nós estamos vendo alguns acontecimentos lamentáveis mesmo, de violência, seja violência física, como ocorreram entre eleitores, seja violência verbal. Tivemos a oportunidade de ver recentemente um deputado estadual agredir verbalmente uma jornalista, uma coisa totalmente fora dos padrões de civilidade. A democracia é o único regime que permite que as pessoas possam se expressar livremente e garante que as minorias, aquelas que não conseguiram se fazer representar no parlamento, nos espaços políticos, tenham o seu direito de existência assegurado. A gente não pode permitir que o ambiente de debate, de disputa de ideias, vire um ambiente conflituoso, tendendo até a letalidade em alguns casos, como a gente tem assistido. Isso é grave, isso não é compatível com uma democracia. Caio, vou usar aqui, pedir licença para usar um pouquinho da minha biografia profissional como repórter internacional e tentar fazer uma comparação entre o que está acontecendo aqui e o que a gente viu acontecer em países vizinhos. Eu cobri eleições em países com política muito conturbada, Argentina e Colômbia. Houve violência, sim. A maior característica dessa violência, tanto na Argentina quanto na Colômbia, é o fato de ela ter sido organizada. Grupos voltados para a prática da violência. Será que nós estamos chegando nisso? Ou nós estamos assistindo um fenômeno no qual a violência ela se dissemina por conta do ambiente político, mas não necessariamente pela existência de grupos para isso organizados? Qual é a sua visão de repórter? Não, minha visão é que você tem vozes de comando, você tem um sistema de difusão de violência, principalmente por redes sociais, né, nos ataques a jornalistas e na proliferação de um discurso violento. Então você tem lideranças fazendo um discurso agressivo e você tem um canal de proliferação. Agora me chama a atenção, por exemplo, que, e vejo isso principalmente em um lado, sim, vejo no lado do presidente, né? Tem inúmeras declarações dele. Aquilo que a gente passou a chamar apito de cachorro. Exatamente. Que vem do vocabulário anglo-saxão. Agora, é interessante que quando você vê nas manifestações, não há violência. Não há violência, essa violência organizada, porque você junta apenas um grupo de apoiadores. 7 de setembro desse ano, 7 de setembro do ano passado. Mas o sinal dado para aqueles que estão dispostos à violência foi dado. Exatamente. E
em muitas faixas, em muitas manifestações, e propriamente aqui na Paulista, por exemplo, você tinha a cara da Vera Magalhães lá no alto aqui. Eu vi, e isso depois circulou em fotos. Aquilo não deixa de ser uma violência. Então, não sei se eu fui claro. Você tem voz de comando, você tem um sistema para difundir, mas o grupo não, esse grupo principalmente não se auto-intitula não violento. Quando se reúne, não provoca atos de violência. É uma coisa muito mais do discurso e da difusão desse discurso. Sabe o que eu acho mais preocupante? A gente até mencionou isso, e é um ponto importante, que as manifestações foram absolutamente ordeiras. Mas será que elas não foram ordeiras porque só um lado ocupava a rua? O que eu acho que hoje, conversando mais cedo com o Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança, que realizou essa pesquisa, e foi a primeira vez que eles perguntaram sobre violência política. Eles não perguntavam sobre isso. A pergunta era sobre violência, de uma forma geral. Eles têm dados históricos sobre tudo, não sobre esse tipo de violência. E o que mais impressionou ele é como as pessoas estão com medo de se manifestar. Então, assim, certamente nenhum apoiador do Lula veio aqui para o meio da Paulista por medo de sofrer algum tipo de violência. E isso está cerceando, na avaliação dele, com a qual eu concordo, a liberdade das pessoas para se colocar. Ele mencionava, as pessoas evitam o assunto, não falam no trabalho, não falam no grupo da família, não falam em casa. Ele falou, as pessoas têm o direito de se manifestar, de usar o bottom, de tentar convencer o amigo. Sabe o que eu acho mais perverso disso? A partir Eu morei muitos anos na Alemanha, onde o país tem uma memória muito clara do que é o exercício da violência política e com que consequências as pessoas calculam que a violência é praticada. É que não foi preciso tanto grau de intimidação física, como a gente lê ao longo da história em países nos quais existem os grupos de proteção, que na verdade são grupos de ataque, e tem os grupos de ataque para isso constituídos, para acabar com a manifestação do adversário, invadir a sede do adversário, quebrar o pedaço de pau na cabeça do adversário. Isso nós não chegamos, e eu espero que a gente não chegue nunca. Talvez não precise, porque o clima de intimidação via redes sociais está cumprindo esse papel, Renato? Olha, excelente pergunta. Vamos entender alguma coisa. Nós não temos praticamente histórico de intimidação do eleitor do ex-presidente para o eleitor do atual presidente. A maioria dos casos relacionados à intimidação se deu dos eleitores bolsonaristas contra o eleitor do ex-presidente da República, Lula. Por que isso é importante? Por duas razões. A primeira é sobre aquela nossa eterna discussão sobre o voto constrangido. Que sempre falava... o voto envergonhado. O voto envergonhado. A pessoa não declara voto para o Bolsonaro, já os do Lula declaram votos. Tanto lá no Locomotiva quanto na Quest, do meu amigo Felipe Nunes, a gente mostrou que o voto envergonhado é ligeiramente superior no voto. Os pró-Lulas têm mais vergonha do que os pró-bolsonaristas. Por que isso? Porque os pró-Lulas são de menor renda e têm estrutura hierárquica com relação do eleitor de maior renda. É o caso da marmita, daquele empresário que humilhou uma senhora. Que humilhou uma senhora eleitora do Lula. Então, a primeira coisa que essa violência política causa é um constrangimento maior desses eleitores que não estão em espaços de poder, que são, em geral, eleitores de baixa renda. O outro efeito é o que pode dar na abstenção. Se as pessoas começarem a ter medo de votar, essa situação pode se agravar. Por isso, as duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, aqui proíbe arma de um lado e aqui proíbe celular, ou seja, para a pessoa não tirar foto, para ter que falar, por exemplo, para algum cacique eleitoral, alguma milícia ou do tráfico de drogas, em quem votou, são medidas muito importantes para garantir que o eleitor vote de acordo com a sua vontade. Renato Meirelles, é uma pena, estamos chegando ao final desta parte da roda, mas queremos contar com você em outras. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no estúdio, Renato. William, Raquel, Caio, Thaís aí em Brasília, é sempre um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado e boa noite.